tarde! Iniciando a nossa live de hoje, vamos falar sobre como destravar a sua vida para que as coisas comecem a fluir finalmente na sua vida, funcionar tudo para você. Começando agora, uns 30 minutos mais ou menos de bate-papo e a gente vai esperando aí, o pessoal vai chegando aí. Os seguidores, as amigas, tudo bem, gente? Bem-vindos! Então a gente vai falar sobre como destravar a sua vida. Vou te dar dicas super especiais, um panorama geral, viu? Panorama geral pra gente conversar aqui, para que você se estruture emocionalmente e traga essa fluência, gente. Como eu digo, é a prosperidade em todas as áreas da sua vida, né? A prosperidade na sua própria vida financeira, claro, mas também na sua vida amorosa, na sua saúde, na sua vida familiar. Eu sempre digo, gente, que é a partir das nossas relações que tudo vai acontecer na nossa vida, porque vai depender da nossa relação, né, com pai e mãe, a nossa relação com família e irmãos, todos mais, e amigos, o relacionamento afetivo, seu marido, sua esposa, os colegas de trabalho, né, as parcerias de trabalho, dependendo como que você atua aí, seja empresa ou como autônomo. Então tudo isso vai influenciar na tua vida aí de fato, certo? Então bora começar a falar das dicas, gente, porque olha, essa live de hoje tá realmente imperdível, porque a gente vai fazer um panorama bem geral, né? Porque quando a gente fala, gente, sobre fluir na vida, né? Ou seja, destravar, desbloquear alguma coisa, a gente sempre vai ter que considerar as 3 esferas que eu tanto falo na estruturação emocional: corpo, mente e espírito, né? Então, por exemplo, para mim, né, que venho aí como base, né, como origem da minha parte profissional, da minha escolha, a nutrição, né? Então entra a parte do corpo, né, gente? Só que eu percebia isso, eu sentia essa falta quando eu atendia somente com a parte da nutrição, e eu disse assim, não, mas e a parte emocional dessa pessoa? Então é a questão, por exemplo, da mente, de você ter uma reprogramação das suas emoções, se for isso necessário, reprogramação da sua própria mente, né? E tudo isso para quê, gente? Para que o nosso espírito, que tá aqui utilizando esse corpo como um veículo para fazer o que veio fazer, possa realizar isso. E aí, como eu vim falando até nessas lives de todas essa nossa maratona, esse nosso aquecimento de lives nesses últimos na semana passada e nessa semana, né, venho falando nos diferentes assuntos que a gente foi passando durante essas lives, de expansão de consciência, de relacionamento, de finanças, tudo isso. Venho comentando com vocês sobre a importância de estarmos com tudo fluindo, porque senão o universo, nosso próprio espírito, ele nos chama para que a nossa vida volte para o trilho ou entre no trilho, de repente, se você se sentiu sempre muito perdida ou muito perdido, sem conseguir dar essa fluência, né? Então, claro, gente, que isso que eu tô falando, de repente, não, claro, não é para todo mundo, cada um vai ter a sua experiência. Volta e meia eu conto um pouco aqui da minha história e tudo mais, né? Então, às vezes, a vida da pessoa flui em alguma das áreas, mas não tanto nas outras, né? Às vezes, chega aquele momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a vida trava em tudo, né? É uma coisa, assim, parece de outro planeta. Mas não é de outro planeta, não. É daqui mesmo. E justamente porque estamos aqui, faz com que a gente tenha que realmente olhar para algumas coisas. Então, bora lá, gente. Uma das coisas que é uma dica preciosa para que você traga essa fluência na sua vida, já até tem a ver com o que eu até acabei de tomar um golinho aqui, água, né? Então, se a gente for ver, a gente tem o nosso corpo 80% de água e 80-20 mais ou menos, tá? Aproximadamente 80% do nosso corpo tem a presença de água, o que significa que todo movimento vai sendo dado pela fluência dessa água, né? Então, por exemplo, né, a nutrição pura, ela vai te indicar, obviamente, que você tome água, né?
E, ok, eu concordo com isso, mas o ponto aqui da água que eu tô querendo trazer para vocês vai um pouco além disso, né? Que é quando a gente pode olhar essa água para trazer justamente essa fluência que você quer. Porque vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você queira mais fluência nos seus negócios. Você queira mais fluência lá na empresa que você trabalha. Você precisa ter essa fluência primeiro dentro de você, né? Uma das lives que a gente fez foi sobre as leis universais. Então tem uma das leis que fala, né, sobre o que está dentro é como o que está fora. Então, se dentro de você está com pouca água, com pouca fluência, como que você vai ter fluência fora disso, fora do teu corpo? Que seria, por exemplo, até essa fluência nos seus relacionamentos, essa fluência no seu trabalho, no seu dinheiro. Se você não tá tendo essa fluência dentro de você, que é a água que vai te trazer isso, tá? Então entendam que a dica do beber água para destravar e desbloquear a tua vida vai além da questão de somente hidratar o teu corpo, tá? Ela vai ajudar também nessa fluência da sua vida, tá? E aí eu já vou emendar e vou pegar um gancho aqui, que sim, cuidar da sua saúde, cuidar do teu corpo físico, até pelo que eu acabei de comentar antes, sim, é algo necessário e primordial. Então, sim, além da água, você cuidar do seu sono, fazer exercício físico, principalmente a musculação, que é a única atividade física que vai te trazer chão, que vai te trazer esse enraizamento, principalmente para as pessoas ali que se conectam e querem melhorar a prosperidade e o dinheiro na sua vida. Então, a musculação, ela vai trabalhar os seus músculos e ossos, que tem ligação, segundo a alquimia, com os elementos fogo e terra, né? Então, você trabalhar isso dentro de você é essencial através do teu externo, que é com atividade física, tá? O sono eu já falei, a água falamos aí também, e a tua alimentação. Então, você cuidar e ter uma noção daquilo que você come é muito importante, principalmente você eliminando alimentos alergênicos que vão causar inflamação no teu corpo. Então, isso são questões importantes para que você destrave a sua vida relacionado à tua parte do cuidado com o corpo, tá? Do teu cuidado com a tua parte física, tá? E aí, para que você consiga equilibrar isso que a gente já falou até aqui, a gente precisa olhar para o que mais, né? Como que você vai acalmar tudo isso? Como que você vai acalmar esse corpo, né? Acalmar essa mente, que é necessário que você acalme a sua mente, né? Aí é onde entra a meditação, gente. Então, você incluir a meditação na sua rotina, não importa o horário, né? Eu sempre sugiro isso para os clientes, né? Para os pacientes em consulta. Na época que eu fazia as lives, né? Tinham lives fixas aqui, há uns anos atrás. E eu sempre dei a dica assim, gente, acordou? Se não for realmente urgente, né, de você correr lá para fazer um xixi logo que acorda, a minha sugestão sempre foi, acordou, já levanta na cama, senta na cama, e ali você já inicia a sua meditação matinal. Então eu sempre sugeri isso, né? Organiza no teu tempo, que você possa ter 5 minutinhos, vamos dizer, ali de manhã, e você já, ao invés de levantar da cama, ir lá fazer a tua higiene matinal e já emendar fazendo um monte de coisa, não. Já acorda, se espreguiça bem, é bem importante você já se espreguiçar, né? Como eu falei, até da água para trazer fluência na tua vida em todas as áreas, tem a ver com esse tema que eu tô falando aqui, porque no momento que você se espreguiça, você tá movimentando, por exemplo, os teus músculos, você tá trazendo esse movimento de músculos, esse movimento corporal, que são dos elementos, né? Porque eu falei antes, né, da musculação. Vá fazer musculação. A musculação, ela vai te conectar com teus dois elementos, que são fogo e terra. E no nosso corpo, gente, segundo a alquimia, ele é movimentado pelo fogo e pela terra, né? Então, por exemplo, toda a tua musculatura, ela tá ligada à terra,
tá? A tua parte óssea é o fogo, né? Então, a gente precisa desses dois elementos para prosperar, né? Então, claro que aqui hoje, o destravar a vida, eu tô falando de uma forma geral. Se você quiser ver só sobre o dinheiro, por exemplo, a gente falou essa semana e conseguimos, ainda nesses próximos dias, vão ficar salvos aqui, tá? Aí depois, quando a gente for ter o evento, eles vão sair. Então depois se quiser assistir, procura aqui no feed, né? Olha que interessante, a Cris falando que a corda parecendo que um trator passou por cima dela. Nossa, que pesado, né? Cris, a gente tá justamente falando, né, nessa nossa live, nesse nosso encontro, sobre como destravar, né, as diferentes áreas da vida, né? Então, quando a gente fala sobre isso, destravar as diferentes áreas da vida, depois você pega ali o iniciozinho, né? Ou fica até o final, que no final eu faço um resumo do que a gente já falou até agora, para fazer um resumo de uma forma geral, mas a gente tem que olhar para diferentes pontos para que a gente tenha toda essa fluência, né? Então, do corpo, da mente e do espírito, onde vai entrar, por exemplo, até a tua alimentação, né? Se é uma alimentação mais inflamatória, já acorda com dor. Então, o meditar vai trazer esse acalmar a mente que todos nós precisamos, né? Então, como eu estava dizendo, né? A minha dica já acordou, senta, se espreguiça e tal, que tá falando, senta na cama, já fecha os olhos, visualiza, imagina, né? Gente, eu digo que a meditação é aquele momento que você precisa usar a sua imaginação, tá? Então imagina que vem descendo lá do alto uma luz branca perolada que vai chegando aqui no topo da sua cabeça e você de olhos fechados, tá? Lembra depois eu falando isso, né? E que vai chegando aqui no topo da sua cabeça e vai entrando gentilmente pelo teu coronário, que é o nosso chakra aqui, tá? Já tô ficando aqui descabelada pra mostrar. E aí, você vai imaginando isso descendo pela tua coluna vertebral, limpando a tua coluna vertebral, se espalhando para todo o teu corpo, tá? E de olhos fechados, ali você já faz uma visualização criativa para o seu dia, né? Por isso que é legal a meditação de manhã, tá? Então, de manhã, você já, por exemplo, nossa, sei lá, hoje, vamos dizer que segunda-feira, você já visualiza toda a tua programação que você sabe que você tem na tua agenda, né? A gente tem uma agenda, umas programações, uns agendamentos, mesmo que você trabalhe numa empresa, você sabe, nossa, hoje eu tenho que cumprir essas e essas tarefas dentro da empresa, né? Normal, eu sempre trabalhei em empresa até uma certa época da minha vida e depois é que a minha rotina mudou e virei autônoma, né? Trabalhando aqui nos atendimentos, mas a gente sempre sabe, então assim, visualiza as coisas acontecendo de uma forma fluente, de uma forma próspera, de você fechando negócios, você atendendo bem teus clientes na empresa que você trabalha, ou na casa que você trabalha, ou no local que você trabalha, ou, né, as pessoas sendo legais com você, você sendo legal com as pessoas, e tudo fluindo na sua vida. Ou seja, você vai visualizar já o teu dia acontecendo de forma próspera e abundante. Se é uma segunda-feira, já estende isso para a semana, né? Então, visualizando durante a semana aquilo que você quer que aconteça naquela semana, que você tem na programação. Olha, essa semana eu tenho programado isso, isso e isso. Visualiza tudo acontecendo muito bem. Agora, se realmente você não consegue colocar 5, 10 minutos para que você faça isso logo ao acordar, reserva um outro horário do dia para você fazer isso, tá? Normalmente as sugestões são ao acordar e ou ao dormir, porque de noite, gente, você também pode fazer um panorama geral de como foi o teu dia e mentalmente agradecer, obrigado pelo meu dia de hoje, obrigado por isso que aconteceu, formas positivas, mas você também pode agradecer até pelas coisas desafiadoras que aconteceram no teu dia. Putz, eu ia falar uma palavra aqui. Puxa vida, né? Aconteceu isso, isso e isso. Que saco, tô puta, tô chateada, não gostei e tal. Mas assim, tenta também olhar que aquilo que aconteceu, né, e vamos dizer, você lá meditando e agradecendo que as coisas que aconteceram, e mesmo as coisas ruins que aconteceram, às vezes agradecendo aquilo também, porque por algum motivo aquilo ali veio te ensinar alguma coisa. E eu sei que é difícil a gente olhar por esse ângulo, porque na hora a gente fica chateado. Nossa, como assim, Gabriela? Tu vai me dizer que aconteceu ali um acidente, quase fui atropelado, tá me dizendo que isso veio me ensinar alguma coisa? Pois é, dá uma olhada na live das doenças, que foi ontem a das doenças,
Foi ontem das doenças que a gente falou bastante sobre isso. Sim, tem coisas que acontecem na nossa vida como um sinal mesmo, tá? Então você meditar de noite também é interessante, se você conseguir fazer um pouquinho, 5 minutinhos, gente. E outra coisa, meditar, tirem aquele negócio da cabeça que meditar vai ficar lá e não vai vir nada na cabeça, a mente vai ficar vazia. Não vai ficar vazia não, tá? Não vai. E pelo contrário, se tu entrar, fechar os olhos lá vou meditar e achar que a mente vai ficar vazia, você já vai se frustrar. Então, já tô avisando e comentando que fica em paz, a mente não vai ficar vazia, vai passar muitos pensamentos pela mente. Por isso, inclusive, que eu estou sugerindo de já direcionar os pensamentos numa visualização em algo que te favoreça. Num agradecimento, numa gratidão das coisas ou também na gratidão das coisas e também na visualização daquilo que a gente quer. Lembrem de uma coisa, gente, a meditação e principalmente assim com as visualizações criativas que eu tô sugerindo, gente, elas são um grande presente pra gente, porque a nossa mente, ela não sabe a diferença do real do imaginário. Então, como eu disse no início da meditação, se você tá imaginando tal coisa, a tua mente nem sabe se aquilo ali ela tá imaginando ou se aquilo ali tá acontecendo. É a mesma coisa que eu imagine que eu tô aqui fazendo uma live para 10 mil pessoas. A minha mente não sabe se é real que eu tô fazendo uma live para 10 mil pessoas ou se eu tô fazendo uma live para uma pessoa. A minha mente não sabe. Mas na medida que a gente vai visualizando isso, a mente, como ela não sabe, pra ela é tudo igual. Então, a energia disso começa a acontecer na tua vida. Esse exemplo da live é só um exemplo. Mas isso serve pra coisas e desejos que a gente quer pra nossa vida. Ah, maravilha. Mas tem outras coisas que eu preciso desbloquear e destravar. A gente vai continuar falando sobre isso aqui, tá? Que é a nossa live falando sobre destravar. Lembrem que a meditação, ela vai ajudar a acalmar a tua mente. Então, processos e questões de ansiedade vão começando a acalmar. E você vai conseguindo ter mais tranquilidade na tua vida, tá? O exemplo, manhã, noite, são sugestões. Se consegue fazer 5 minutinhos em cada horário, olha, coloca no despertador para tocar 5 minutos. Tá? Porque às vezes a gente acha, nossa, eu vou ficar ali meditando por uma eternidade. Parece muito tempo, você vai ver que 5 minutos vai tocar bem rápido, tá? E tanta coisa vai vindo na tua cabeça. Eu sempre digo, gente, os meus principais insights vieram em meditação, tá? Ideias criativas, coisas para eu fazer aqui no trabalho, para eu trazer de ideias de cursos para vocês, sempre vem em meditação. É o momento do nosso processo criativo. Agora, não dá de manhã, de tarde, não sei. Vê um horário que dá, faz isso 5 minutinhos. Mas coloca isso na tua rotina. Quando a gente coloca isso num horário específico, melhor, porque daí tu começa que nem escovar dente. Você deve ter o teu horário de escovar os dentes. Então, isso cria um hábito, cria uma rotina. A meditação é a mesma coisa, tá? Agora, claro que por mais que você visualize coisas acontecendo na tua vida e tudo mais, nas meditações, nessas visualizações criativas, realmente tem coisas que estão travadas e ficam além de vocês. Então, até é legal esse aquecimento de lives que a gente tá fazendo pro dia 6, terça-feira que vem, gente, vai ter uma super live às 18h59. Então, não percam essa super live, porque a gente vai falar aí de várias questões e nós vamos fazer ao vivo uma prática que eu só faço em curso fechado. Eu vou fazer aqui ao vivo, gratuito, aqui normal, no Instagram. Então, não perde, vai ser 18h59, tá? Então, a questão que é importante você fazer ali com relação ao processo do destravar também é ter o entendimento que às vezes são coisas que você carrega lá dos antepassados, né? De pai, de mãe, de avós, de todo o pessoal que a gente carrega dos nossos antepassados ancestrais. E isso eu falei bastante, tem uma live específica sobre isso desses últimos dias, né? Porque amanhã, gente, a gente vai fechar 10 lives, tá? Então, vocês têm um monte de assuntos, quem não sabe aí, tá? Então, você precisa ver as questões aqui do antepassado, tá? Olha só que a Cris escreveu aqui, tô precisando mudar de vida com a meditação. Que ela falou aqui que é complicado trabalhar para os outros. Sim, Cris, é legal você começar pela meditação. Pega essas dicas aqui que eu tô te dando, que eu tô dando para todos vocês aqui na live e aplica, começa a aplicar na tua vida. E se tu acha assim que realmente não é mais o momento de você trabalhar para outras pessoas, começa a visualizar
coisas acontecendo na tua vida que você passe, por exemplo, de repente a ter o teu próprio negócio e que você não precise mais trabalhar para os outros, né? E isso pode começar sim numa meditação, numa visualização criativa, é bastante importante. Então já aproveita essa dica aqui que te ajude, né? E aí, sobre essa questão que a gente tá falando também, que claro, a gente pode até fazer altas visualizações criativas na nossa meditação, mas a gente tem que olhar, poxa, realmente eu tenho traumas do passado, eu tenho coisas que aconteceram na minha vida lá de trás e que não estão bem resolvidas, cara, tem que resolver. Tem que resolver. A vida de ninguém, de nenhum de nós anda e flui se a gente deixar traumas do passado que ainda ficam nos prendendo, tá? Então, prendendo eu também digo assim, gente, as questões de pai e mãe, a gente precisa limpar isso, né? Então, essa maratona de lives tem muita coisa que eu falo sobre isso. Busquem lá essa maratona, a Cris também que vai comentando as coisas aqui, busca essa live dos antepassados que foi feita agora nesses últimos dias. Assiste ela toda para você entender alguns processos, tá? Porque a gente precisa cortar questões com DNA, porque às vezes são questões do nosso pai, da nossa mãe que estão nos segurando. Então, assim, a gente já falou de alguns assuntos aqui para destravar, que vamos repetir mais, vamos fazer um panorama geral no final, tá? Mas, se você ainda continuar preso nesse DNA, que eu costumo dizer que a gente tem que limpar o DNA, tá? E a gente vai limpar como? A gente vai limpar com constelação sistêmica para mexer no sistema. O que é o sistema, gente? Todos nós temos uma família, né? Um pai, uma mãe, irmãos e tudo mais. E essa família precisa estar com todo mundo bonitinho na ordem que cada um chegou e nenhum passando por cima do outro, né? Então, família, imagina, ninguém passa por cima do outro, ninguém muda a ordem, né? Hashtag só que não, estou brincando aqui com vocês. A gente sabe que cada família com as suas peculiaridades, claro, né, gente? Mas nossa família, ela é justamente aí um desafio, algo que realmente a gente tem para aprender. Então, quanto mais a gente se desconecta desse DNA, quanto honrando, claro, mas desconectando, cortando os laços, os cordões que te prendem e que não deixam que você vá para tua vida para fluir e para que aquela visualização criativa que você tá fazendo, que você tanto quer, que eu quero agora ser autônoma, eu não quero mais trabalhar para os outros, por exemplo, o exemplo, né, que ela deu ali. Então, eu vou visualizar que eu não quero mais e que eu tô visualizando pessoas e eu com o meu negócio. Maravilha! Só que se você vem de uma família que sempre trabalharam para os outros, ou quando não trabalharam, foram à falência, perderam dinheiro e tal, você precisa constelar isso, você precisa cortar isso, porque senão a gente continua repetindo coisas que os nossos antepassados fizeram. A nossa vida nunca anda, porque por mais que tu visualize e tal, precisa curar algumas coisas que ou são nossas mesmas, traumas do passado, ou são questões que vêm de um DNA que nos prende. E outra questão que a gente precisa limpar também são traumas intrauterinos, que todos nós tivemos enquanto estávamos sendo gestados lá na barriga da mãe, tá? Muito difícil, gente, alguém não ter, tá? Então, assim, é preciso limpar. E aí é interessante que para limpar e para curar a nossa vida, a gente precisa ter muita coragem e paciência, tá? E eu tô falando isso porque a gente vê duas situações, né? Por exemplo, eu mesma sempre conto para vocês que eu iniciei o meu processo de cura quando eu tinha 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu entrei no consultório de uma psicóloga. E lá eu fiquei por longos anos, tá? E depois eu fui mudando as formas da busca da minha cura interna e crescimento e evolução, mas eu continuei até hoje, né? E acabei, inclusive, entendendo que justamente eu precisava ter passado por diversos processos desde a infância para que eu tivesse uma bagagem de sublimar coisas, de me curar para ajudar as pessoas a se curarem, né? Então, a gente precisa entender que sim, vem traumas intrauterinos, e aí como que a gente limpa isso? Através da terapia floral. Quando a pessoa tá tomando floral, por exemplo, de traumas intrauterinos ou de limpezas, cada um tem seus processos internos. Coisas vão vir à tona. Pensa quando, assim, ó, vamos limpar a casa?
A gente vai limpar a casa, então tá tudo muito sujo aqui, vou tirar os tapetes, nossa, tem terra embaixo do tapete, tem umas baratas, tem uns ratos, tem umas coisas horrorosas. Sim, gente, porque tá limpando. Então, quando a gente começa a mexer em coisas, principalmente com floral, coisas horrendas podem vir, né? Dentro aí uma parceria de floral. Coisas horrorosas podem acontecer, coisas horríveis podem vir. A mesma coisa, você tá limpando a casa e vem o rato. E você precisa ali tirar esse rato ali, vamos eliminar esse negócio, vamos varrer essa sujeira. Tá bom, sujeira, mas deixa ela ir embora, tá? Então é preciso também ficar muito firme, porque às vezes as pessoas não conseguem aguentar os processos, né? Porque realmente dá sintomas. Eu mesma tomando floral em momento de limpeza, na época eu não relacionei com floral, mas eu fiquei doente 3 semanas. E hoje eu entendo, graças a Deus, porque tava limpando tanta coisa, o corpo doía, uma coisa horrorosa, mas limpou. E se não limpasse? Se não limpasse, a vida ia continuar travada, a vida ia continuar complicada. Então a gente tem que ter coragem de começar e ir até o fim. Porque a mesma coisa que você tá lá fazendo uma limpeza de pele, por exemplo, e tem umas espinhas e tal, e vai começar a tirar ali um pus, uma espinha, mas você não finaliza de tirar aquilo ali. É preciso tirar, é preciso limpar para que a nossa vida destrave, né? Então, como eu disse, tem as constelações que a gente precisa reorganizar esse sistema, botar bonitinho cada um no seu devido lugar, né? Limpar através da terapia floral, que você pode começar a limpar esse DNA de pai e da mãe, esses traumas intrauterinos e mais, vai reequilibrar os elementos. Então, como eu falei ali no início, você vai tem que ir lá que reforçar o seu elemento fogo, o seu elemento terra, por exemplo, com uma atividade física. A gente tem os 4 elementos, o fogo, terra, ar e água. Eles movimentam o nosso corpinho, tá? Cada um deles tem uma energia diferente. Então, se a gente tiver com eles cobras e crocodilos, é isso aí. Eu falei ratos e baratas, mas é tudo isso. Agora, é coragem, porque vai que essa cobra, esse crocodilo esteja vivo e tente vir pra cima da gente, né? Que quando tá limpando pode vir, né? Como é que eu falava antigamente também? Cobras e lagartos, eu falei também essa expressão das cobras e lagartos, né? Eu tenho uma colega também da área que uma vez ela falou uma expressão que eu gosto muito, que é assim, você tem que ter coragem de descer no seu porão e tomar chazinho com os seus demônios. E você tem que ter coragem, na real, de olhar para os seus demônios e encará-los. Porque enquanto a gente não fizer isso para limpar, gente, não adianta. A gente vai ficar fugindo, só que a gente vai ficar fugindo e vai continuar rodando e andando em círculo. Porque tu não consegue sair daquilo. Aquilo ali te prende, é mais forte que você. E o que eu tô vendo realmente tirar as pessoas desse lugar, porque quebra essas crenças, porque começa a limpar isso, esse floral. Esse floral alquímico, né? Então ele ajuda muito nisso. E como eu estava dizendo, ele ajuda muito, e porque ele é alquímico, que ele vai trazer através da alquimia, né? Que a alquimia considera isso que eu falei, gente, dos elementos. Então, vai trazer através dos elementos, né? O fogo, a terra, ar e água, para que a gente consiga equilibrar esses elementos. Então, é uma das coisas que a gente vai fazendo através dos florais, e são importantes que sejam feitas, porque é isso que vai fazer com que o nosso corpo consiga fazer o que veio fazer. E o nosso espírito, consequentemente. Na verdade, é o espírito que vai fazer através do corpo, né? Então, tudo isso, gente, vai nos mostrando que quanto mais a gente tiver autoconhecimento, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai ter resultado no desbloquear e no destravar da nossa vida. Que até como ela tá usando aqui a expressão, né, mexe com uma caixa de marimbondos. Mas a gente tem que ter coragem de mexer com aquilo ali, para que esses marimbondos não nos assombrem mais, porque a gente não fique mais com medo de ser a qualquer momento picado pelo marimbondo, né? Então, quanto mais a gente se conhece,
busca o autoconhecimento, sabendo quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, porque como eu sempre digo, gente, ninguém tá aqui na Terra passeando. Não é, gente, planeta Terra não é um planeta para passear. Eu sei que a gente tem um planeta bonito, com muita natureza, com muitos lugares fantásticos, mas não é lugar de passeio, tá? Então eu brinco que não é lugar de passeio porque a gente veio aqui para uma missão, não para passear, tá? Então, se a gente tá aqui em missão, a gente vai precisar se autoconhecer, entender qual é essa missão, que a gente vai ver isso na numerologia, na astrologia, né? Que é um retrato, né? É uma foto de quando a gente nasceu e ali tem os caminhos, ali mostra o que a gente tá fazendo aqui, cada um de nós o que tá fazendo aqui, né? Então, enquanto você não encontrar o rumo da tua vida, não encontrar o propósito da tua vida, essa tua missão, você vai literalmente se sentir como se você tivesse crucificada ou crucificado, né? Porque a tua vida trava, é como se tivesse literalmente na cruz, né? Como Jesus lá, com os 33 anos lá dele, esteve lá na cruz e deu a vida lá na cruz. Então, quando a nossa vida começa a travar, é como se nos remetesse até a essa situação que a gente acaba carregando dentro da gente, nesse inconsciente coletivo, né? Como se estivéssemos ali numa cruz, crucificados, né? E a vida não anda, né? Inclusive, na alquimia, a gente tem um dos protocolos de trabalho que é justamente para isso, que é para descrucificar, como se fosse despregar a pessoa da cruz para que ela possa andar. Porque muitas vezes essa situação, se a pessoa não se encontrou na vida dela até os 33 anos de idade, ela vai começar a dar esses sintomas, vamos dizer assim, de vida travada, né? De vida travada, sem rumo, não tem propósito de nada. Então é literalmente como se estivesse na cruz. Então tem um dos protocolos que a gente usa na alquimia floral, que é justamente para despregar o vivente da cruz, né? E aí a pessoa conseguir dar rumo para sua vida, ela conseguir encontrar o seu propósito. E isso pode ser ali nessa faixa dos 33, mas existem muitas pessoas que depois, muito além, com 40, com 45 anos, enfim, em outras idades, em outras épocas da vida, ainda estão ali se sentindo bem perdidas e estão como se estivesse ali na cruz. Então, descrucificar essas pessoas é uma coisa essencial para que você consiga, então, ir para o seu caminho, né? Para que você consiga realmente realizar tudo aquilo que você veio realizar aqui, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Vocês estão bebendo água, gente? Falamos de água aqui hoje, né? Então, a Cris tá falando aqui, eu tô desse jeitinho me sentindo sem identidade. Então, tem que buscar esse autoconhecimento e buscar se encontrar. Tem que ver qual é o teu propósito, qual é a tua missão. Se sente assim crucificada, tem que descrucificar, tem que limpar esse DNA. Tem muita coisa, gente, que não é nosso, não é nosso. A gente carrega do nosso pai, a gente carrega da nossa mãe. Só que a gente tem que carregar, gente, só a parte boa que eles nos trazem, porque a parte do DNA que a gente traz com um monte de crença limitante, que não é só deles, que já é dos avós, né, os pais deles, os pais dos pais deles e lá pra trás, a gente pode ir até Adão e Eva, né, de tanta gente que vai ter, milhares de pessoas, e isso tudo a gente vem carregando, então a gente não carrega só a parte boazinha deles, né, então é assim, honramos a vida que recebemos, claro, esse DNA, esse corpo, porque afinal de contas, esse corpo, ele veio do encontro de um óvulo com um espermatozoide. Então, sim, é importante, temos que ser gratos pelo corpo que recebemos, mas a gente tem sim o direito de cortarmos esses cordões para que a gente possa seguir para a nossa missão. Por quê? Porque a gente veio, cada espírito veio com uma missão, precisa de um corpo para realizar a missão. Só
que esse corpo tem um DNA que tá preso em um monte de crença, em um monte de coisas que os antepassados fizeram, como eu falei mais no início da live. Às vezes a vida da pessoa tá travada porque os antepassados dela, eu falei muito na live dos antepassados e na live do dinheiro, vocês podem procurar aqui no Instagram, que ainda vai ficar pelos próximos dias. Na live do dinheiro eu falei muito, às vezes é alguém lá do teu passado, dos teus antepassados, que ficou devendo para pessoas, que foi à falência, que roubou umas terrinhas, que passou uma perna nos outros, roubando uns dinheirinho, e aí hoje a tua vida não anda, porque muita coisa foi feita lá atrás. E aí, gente, que tem as almas cobradoras. Ou vocês acham que um negócio lá que o cara fez há 500 anos atrás, que foi lá, não sei, teu tataravô, que aconteceu lá atrás. Ah, Gabriele, mas o que tu tá falando? Foram eles que fizeram, eu não tenho nada a ver com isso, mas você tem o mesmo DNA. Então o troço de 500 anos atrás reflete em você hoje, porque as pessoas para as quais eles ficaram devendo lá atrás vão te cobrar. Estão cobrando o teu sistema. Porque eles podem estar cobrando lá o teu tataravô, só que esse tataravô morreu, né? Não esquece, quem tá vivo aqui é tu. Eles têm que cobrar alguém, e isso chega nesse alguém que somos nós. Então a gente precisa constelar isso, e a gente precisa limpar isso, tá? Então aí é onde entra todo o destravar da nossa vida para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, tá? Olha só, deixa eu fazer um panorama geral, um resumão de tudo que a gente falou aqui, até para vocês depois se empolgarem e pegarem a live desde o início, quem chegou depois, tá? Então vamos lá. Hoje, para falar sobre destravar a sua vida, para que realmente as coisas comecem a funcionar para ti, eu falei com você sobre a água, que é importante você beber água, já que nosso corpo é 80-20%, 80% é água. Então, para você trazer fluidez de dinheiro, tudo, já que tudo que tá dentro é como que está fora, isso é uma lei cósmica, você simplesmente precisa ter mais água fluindo na tua vida, até para você fluir o teu dinheiro, tá? Então, tomar água, cuidar da tua saúde. Então, assim, um sono adequado, uma boa noite de sono, exercício físico, uma boa alimentação sem os alimentos inflamatórios, que são trigo, leite derivados, açúcar, tá? Café bem dosado, não tomar tanto café, porque também ele tem um teor alergênico, tá? Que causa o quê, gente? Uma inflamação e faz com que você comece a ter dores no teu corpo, acorda que parece que o trator passou em cima de você, essas cositas, tá? Aí falamos da meditação, acalmar a tua mente, baixar a ansiedade, fazer visualizações criativas durante a meditação. Falamos de limpar traumas do passado, você limpar o seu DNA e limpar traumas intrauterinos, assim como a gente falou sobre equilibrar os 4 elementos, que é fogo, terra, ar e água, para trazer essa fluência na tua vida, tá? E descrucificar a tua vida caso seja necessário, se você estiver se sentindo sem rumo, sem propósito, para que você vá ao encontro do teu propósito, você precisa então descrucificar, né? E isso a gente tem protocolos para fazer através da alquimia floral, gente. A parte também de DNA, a gente vai trabalhar através de florais, também de constelações, tá? Buscar o teu autoconhecimento, saber quem você é, foi uma das coisas também que a gente falou. Você precisa saber qual é a tua missão através da numerologia, da astrologia, tá? Então, esses foram os pontos que a gente falou hoje aqui, tá? E esses diferentes pontos foram os pontos também, gente, que foram me levando a construir a estruturação emocional, tá? Que faz com que eu ajude vocês através de todos esses aspectos que a gente conversou aqui, tá? Da situação dos florais, das constelações, e para autoconhecimento tem a consultoria de impulso, que eu mesclei as duas coisas, que são a numerologia e a astrologia. Então é um atendimento que a gente vai entender, né, o que você veio fazer aqui, tá? E se chama consultoria de impulso, tá? Então o importante, gente, é que vocês busquem ajuda. Eu sempre digo, em todo o meu processo, e eu falei hoje aqui, né, que eu comecei lá com 9 anos de idade, a primeira vez que eu entrei numa sala de uma psicóloga, e todo o processo de tudo que eu fiz na minha vida, eu tive ajuda de profissionais. E tenho até hoje, porque hoje eu preciso continuar tendo, porque afinal de contas, como eu atendo as pessoas, né, todos os profissionais de saúde deveriam ter
a sua própria terapia. Mesmo os médicos, eu sou nutri, né, minha primeira formação, mas principalmente quem é psicólogo, psicanalista como eu, precisa ter a sua terapia. Porque imagina, eu atendo as pessoas, eu lido com o problema e a dor das pessoas. Eu também tenho a minha vida, eu também tenho as minhas questões para resolver, né? Então, os profissionais precisam ter a sua terapia. Então, obviamente que eu tenho a minha, né? Então, gente, isso é essencial. Busca ajuda, sabe? Não fica achando que você vai conseguir resolver sozinho. E outra coisa, estabelece as prioridades da tua vida. Porque, às vezes, a gente, nossa, não dá, não consigo e tal. E, às vezes, a pessoa não consegue ou porque realmente ela não pode investir, ou porque ela não quer, não vê valor naquilo. Ou, às vezes, ela tem dinheiro, investe e também não dá valor naquilo, né? E ali pode estar na frente dela a solução para ela sair daquele lugar. E aí eu sempre digo, né, muitas vezes são atividades parasitárias miasmas que estão ali segurando a pessoa e ela não consegue fazer, ela não consegue nem tomar o floral. Já tive pessoas que elas compram o floral e tudo e acontecem umas coisas, umas histórias engraçadas que, eu tento fazer o spray aqui do floral, que tem alguns que são spray, outros que são gota, né? Eu tento fazer aqui o spray, não sai nada na minha boca e não sei o que e tal. Então é isso, gente, mas você tem que buscar ajuda. A solução não vai cair pronta no teu colo, né? No de ninguém cai, no meu não caiu. E eu sempre fui atrás, sempre fui buscar ajuda e sempre entrei nos processos terapêuticos com muita coragem de olhar para tudo que eu precisava olhar, com uma ânsia de resolver a minha vida, tá? Então a gente também tem que entender e ver aí de 0 a 10 o quanto temos vontade de verdade que se resolva as coisas na nossa vida e o quanto a gente está colocando aquilo ali como prioridade e fazendo os devidos investimentos de tempo, de energia e até o financeiro, porque faz parte, né? Então é muito importante a gente olhar para tudo isso, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live sobre destravar a vida, né? Todo mundo que tem a vida travada quer destravar a vida, né? Então, bora aplicar essas coisas que foram colocadas aqui. Ainda aproveitem as lives. Amanhã a gente vai ter a nossa última live do aquecimento, que vai ser 1h30, tá? Amanhã a gente vai falar sobre como resolver os traumas do passado. E na semana que vem, já se organizem, coloca na tua agenda, coloca despertador, terça-feira, dia 6 de dezembro, às 18h59. Nós vamos fazer uma super live com vivência ao vivo. Eu vou fazer uma vivência, como eu falei, que eu só faço em curso fechado. E a gente vai fazer essa vivência que ela corta, tá? Então, muita coisa que a gente falou aqui de cortar coisa de antepassado, nós vamos fazer na vivência, tá? Então, já aproveita para não perder essa live do dia 6 de dezembro, tá? E eu também vou trazer umas novidades bem legais que eu resolvi trazer eu vou contar pra vocês na terça-feira, dia 6, tá bom? Então não percam. Muito obrigada, eu que agradeço pela presença de todos, pela interação aqui comigo. Foi muito bom bater esse papo, trazer um pouco de contribuição. Espero, né, ter sido uma contribuição e trocar uma ideia aqui com vocês, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. Beijão, gente!